Senhor Jesus. O espírito de oração quer convidar nesta manhã a igreja do Senhor a se colocar em pé no espírito. E eu quero convidar nesta manhã a Bíblia Sagrada nos ensina que nós pelejamos, nós temos uma certa luta, e a nossa luta não é contra carne ou sangue, a nossa luta é contra as potestades do inferno, a nossa luta é espiritual, a nossa luta é espiritual. Pois nesta manhã eu quero te convidar a convidar o Todo-Poderoso, porque a luta que nós temos enfrentado, existe alguém que tem que estar em frente dela, e essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. E nós queremos levantar nesta manhã a nossa voz e convidamos Ele para que venha a pelejar em prol da igreja, para que venha a lutar em prol da igreja, para que venha e passeie no nosso meio, para que venha e coloque vida no nosso meio. Orações que vieram caídos, que Ele venha a levantar nesta manhã. Orações que vieram enfraquecidos, que Ele venha no nome de Jesus Cristo de Nazaré a fortificar nesta manhã. Vai orando, vai falando com o Todo-Poderoso em nome de Jesus. Então, a Bíblia diz assim, Pedro, ele escreve uma carta para a igreja de Jerusalém. Ou seja, para os irmãos que estavam em Jerusalém. Então, escrevendo ele a carta, uma coisa que me chama a atenção, ele chama a atenção aos líderes. Né? Pedro, ele fala da liderança. Então, falando ele da liderança dos mais velhos, aqui já embaixo, no versículo 5, nós encontramos Pedro, ele se desvia da liderança e também começa a falar dos jovens. Amém? Que somos nós. Eu acredito que a maioria são jovens aqui. Amém? Amém. Então Pedro ele fala para os jovens. Primeiro, então como eu dizia, jovens humildes na presença de um grande rei. Quando eu falo de um grande rei, não estou falando de Nabucodonosor. Amém? Também não estou falando de Davi. Quando falo de um grande rei, também aqui não estou falando de Senaqueribe. Os irmãos já ouviram falar de Senaqueribe? Um rei muito teimoso mesmo. Queria acabar com o povo de Israel. Então não estou falando dele. Quando eu falo de um grande rei, estou falando de Deus. Amém? Então, a Bíblia diz que existe rei. Mas existe alguém que é rei dos reis. Então, esse Deus que eu estou me a referir. Né? Jovens humildes na presença de um grande rei. Ele é grande. Irmão Tito, ali está dizendo, irmão Tito, ele é grande, será que ele não vai chegar aqui? Não. Ele é grande através do seu poder. Então, Deus, ele é poderoso. Diga para o seu irmão, Deus é poderoso. Deus é poderoso. Aleluia. Amém. Então, quando nós também falamos da humildade, né, os que não fugiram na sexta classe, né, na escola, amém? Humildade é um adjetivo atribuído a uma pessoa quando esta não possui aparência de vaidade. Aleluia. Amém. Ou seja, a humildade pode ser ausência de orgulho. Posso ouvir amém? Amém. Isso chama-se humildade. Pessoa que não é orgulhoso, que não anda na vaidade. Então, ou seja, humildade é uma palavra, né? É uma palavra de origem latim que se pronuncia assim, humils, ou seja, humildes, que significa aquele que fica no chão, aquele que se rebaixa. Então, significa que podemos atribuir, ou seja, podemos dar o nome de humildade. Então, eu quero falar um pouco sobre os jovens humildes na presença de um grande rei. Praticamente nós sabemos que nós somos jovens. Sendo nós jovens, precisamos nos humilhar para poder servir a Deus. Ninguém pode servir a Deus se orgulhando diante de Deus, ou seja, diante dos homens. Sendo homem, nós, homens, nós fomos dados o livre arbítrio, né? Então, nós temos autoridade para rejeitar, autoridade também para não rejeitar. Então, Jesus, quando ele passa nessa tentação, ele não rejeita, ele suporta a tentação. Por isso eu dizia no princípio que tem pessoas que conhecem a palavra de Deus, conhecem a teologia, mas não têm o Espírito Santo. É como se fosse Satanás. Satanás conhece bem a Bíblia, mas ele não vive através da Bíblia. Então, quando Jesus e Satanás se encontram,
Lá só são versículos que reinam. Amém? Ele começa a dizer também, porque está escrito, Satanás também está escrito, está escrito, usavam a mesma Bíblia. Amém? Só que o que acontece? A diferença, ou seja, o que marcava uma diferença, Satanás, ele não vivia a Bíblia, mas Jesus, ele vivia de acordo com o que a Bíblia diz. Amém? Então, quando Jesus passa pela tentação, Deus, ele começa a provar a Jesus. Todo aquele que é homem, ele é provado. Mas Deus, ele não tenta ninguém. Se você já ficou doente dizer que é tentação de Deus, você mentiu. Amém? Nada, talvez Deus aqui está me tentando, quer me ver a minha fé. Se a Bíblia diz assim, o Senhor é a nossa fortaleza, significa que nós somos fracos. Então Deus, ele nos fortalece para poder levantar-nos. Então todo aquele que é um jovem humilde, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Então quando pregava a palavra de Deus, até os demônios se manifestavam e ficavam nervosos. Eles diziam assim, o que tu queres? Jesus Cristo de Nazaré conosco. Jesus, ele não dava campo aos demônios. Dizia, cala-te, Satanás, cala-te. Depois a Bíblia diz assim, os demônios, eles saíam nervosos. Por quê? Primeiro, se você for a ler no Evangelho de Marcos 1, 26, ou seja, 21, eles começam a se sacudiam e depois saíam. Amém? Eles ficavam perturbados através daquilo que Jesus, ou seja, por causa daquilo que Jesus ensinava. Por quê? Jesus, ele representava o poder de Deus. Se você for a ler a Bíblia, você vai encontrar assim, pelo dedo de Deus, Jesus, ele repreendia os demônios. Então, dedo de Deus significa o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele representa a autoridade na vida de um crente. Amém? Você já imaginou? Pedro, cheio do Espírito Santo, ele olha para Ananias e Safira, ou seja, olha para Ananias e diz assim, já que tu mentiste, então tu cairás, morrerás. Morre na hora. É porque o Espírito Santo representa a autoridade. Amém? Aleluia. Amém. Então todo aquele que é crente, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Só que o que acontece? A Bíblia diz assim, o Espírito Santo, ele não habita num lugar onde há sujeira, ou num lugar sujo. Mas o Espírito Santo, ele habita num lugar limpo. Amém? Quando nós falamos de higiene, é higiene espiritual. Ou seja, é você viver na santidade. A Bíblia diz assim, sede santo, porque aquele que nos chamou também, ele é santo. Então, sendo ele santo, nós devemos viver também na santidade. Porque o Espírito Santo, ele é santo. Ele não habita no lugar onde há sujo. Também com os demônios. Não poderia. Então, ele tinha que tirar os demônios para poder fazer a obra dele. É como se fosse quando alguém vai na machamba. Primeiro, a pessoa começa a capinar, tira capim, depois planta. E o lugar já está limpo. É como se fosse nós crentes. Precisamos nos santificar para Deus, ele governar, reinar nas nossas vidas. Amém? Tem pessoas que estão na igreja, não tem o Espírito Santo. Tem. Amém? Tem pessoas que estão na igreja, mas não tem o Espírito Santo. Por quê? A Bíblia diz assim, a inclinação do Espírito, acho que é Romanos 8, a inclinação do Espírito é a vida. A inclinação da carne é a morte. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, todo aquele que anda de acordo, ou seja, que é guiado pelo Espírito Santo, ele tem a vida. Então todo aquele que anda segundo a vontade da carne, ele vai morrer. Por quê? Porque a carne, está vendo a carne compra muitas coisas. Tudo que está no mundo, a carne aprecia. Mas o Espírito Santo, ele começa a dizer, não, este caminho está errado. Você precisa andar por este caminho. Isso mostra um crente humilde e cheio do Espírito Santo. Um crente não pode ser universal. Ser usado com demônios, ser usado com o Espírito Santo. Não pode. Deus, ele não habita. Se isso está acontecendo contigo, ora você muda de posição, ora muda de posição, você pode ser crente hipócrita. Como os judeus diziam, não, nós guardamos os 10 mandamentos. Mas no fundo, eles não guardavam os 10 mandamentos. Amém? Isso mostrava que estava falta neles o Espírito Santo. Por isso Jesus, quando ele entra no templo, no dia de festa, no último dia de festa, ele começa a dizer assim, para na porta, ele diz assim, todo aquele que tem sede, venha beber água.
que está, a minha água. Todo aquele que tem fome, venha comer do meu pão. Então, a Bíblia diz assim, aquele que beber a minha água, fluirão, né? Rios de água viva, ou seja, no seu coração, ou Deus fará fonte no seu coração. Então, a Bíblia diz assim, João diz assim, isso referia ele ao Espírito Santo. Por quê? Quando o Espírito Santo habita em nós, nós começamos a mudar de posição. Amém? Começamos a dar frutos dignos diante de Deus. Nós começamos a crescer espiritualmente. Nós começamos, realmente a igreja começa a se multiplicar. Por quê? Porque o Espírito Santo está operando. Ser cheio do Espírito Santo não é somente aqui na igreja, mas é onde? Lá fora. Onde você vai mostrar que eu sou cheio do Espírito Santo. Onde pessoas vão dizer, não, sim senhor, este aqui é diferente. Eu tenho dito assim, as pessoas cheias do Espírito Santo, eles não têm vergonha de falar de Jesus. Mesmo no serviço, na escola, na sociedade, até na igreja. A pessoa fala de Jesus. Porque a pessoa não tem vergonha. A Bíblia diz assim, quando Jesus ele começa o seu ministério, ele começa realmente em todo canto. Ele começa a andar em todas as aldeias, a pregar a palavra. E onde ele passava, dizia assim, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Ele dizia assim, o tempo já está próximo. Arrependei-vos. Mas tem pessoas com Bíblia que proíbem o pecado, mas a pessoa não se arrepende. Por quê? Não tem o Espírito Santo de Deus. Ah, irmão, o Espírito Santo, como é que eu posso sentir? Eu disse no princípio, primeiro, é você desejar. Desejar a presença dele. É você acreditar. É você dizer assim, aquilo que Paulo ele fala para a igreja de Efésio. Ele diz assim, ele começa a dizer assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Santo Espírito de Deus. Amém? Então, a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Posso ouvir amém? Amém. Aleluia. Então, Jesus era cheio do Espírito Santo. Nós também precisamos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Diga para o seu irmão assim, um jovem humilde deve ser fervoroso. Todo aquele que é humilde, ele é fervoroso, quente na presença de Deus. Eu dizia que quando alguém pega rajado, depois começa a guisar, pôr no feijão, uau, feijão fica uma bênção mesmo. Amém? É como se fosse também, o ser fervoroso é um ingrediente. Yeah. Na vida de um crente. Amém? É ingrediente. Diga para o seu irmão, ingrediente. Ingrediente. Amém? Então, o ser fervoroso também faz parte da vida de um crente. Ou seja, se você é um fervoroso, você dá brilho. Você começa a brilhar. A Bíblia diz assim, um homem de nome Apolo, vocês já ouviram falar de Apolo? Apolo era um homem fervoroso na oração. Amém? Ele era quente. Até Paulo, quando olhava para homens, Paulo começa a descrever, o Apolo também, começa a descrever sobre as características, né, do Apolo. Ele começa a dizer, não, o Apolo é homem de Deus. Além de fazer a obra de Deus, ele diz, eu quero fazer, só que não posso fazer, porque a carne é fraca. Mas o meu espírito quer, mas a pessoa não faz. Amém? Você precisa saber que aqueles homens passaram quase toda a noite aí. E Jesus, ele entendeu aqueles homens. Só que aqueles homens não são você. Amém? Eu disse, aqueles homens não são você. Você não pode usar esse versículo e dizer, não, a minha carne mesmo, eu quero trabalhar para Deus. De nada vamos, vontade mesmo. Mas já, nada. Mas usafuna. Se a Bíblia diz assim, nós precisamos adorar a Deus no Espírito e na verdade. Ou seja, nós precisamos adorar a Deus no Espírito. Por quê? Na carne, nós não podemos adorar a Deus. E se nós formos adorar a Deus no Espírito, significa que as obras que nós vamos fazer também devem ser obras espirituais. Porque a Bíblia diz assim, quando Satanás, ele chega, começa a possuir Pedro. Pedro fica cheio de Satanás. Então, Jesus diz assim, eu é de morrer. Então, quando Satanás, ou seja, quando Pedro olha para Jesus e diz assim, Senhor, você não vai morrer, porque nós estaremos contigo até na cruz, nós vamos te libertar. Jesus olha para Satanás, olha para Pedro e diz assim,
para trás de Satanás. Arreta-te de Satanás, porque não entende as coisas espirituais. Amém? Satanás não entende as coisas espirituais. Estamos a pregar aqui sobre jovens humildes na presença de um grande rei. Tem pessoas aqui que não estão a entender nada, não estão a apanhar nada mesmo. Estão aqui sentados aqui. Não lá fora, aqui. Não estão a entender nada. Não estão a apanhar nada. Por quê? Satanás não entende as coisas carnais. Ele não entende as coisas espirituais, mas ele entende as coisas carnais. Tudo que ele sabe é só enganar pessoas para prostituir, pessoas para roubar, para beber, fazer amanhecida. Sabe, quando você amanhece 13 horas ou 4 horas, ou podemos 5 horas, nós vínhamos aí, você encontrava meninas, sainhas aqui, com blusinhas pequeninas assim. Mano, o filho estava a bater de manhã. Amém? Mas a pessoa está assim. Assim. Por quê? É porque a pessoa não tem Jesus. Satanás, ele se agrada quando vê isso. Mas a intenção dele é de levar todos para onde? Para o inferno. Eu quero dizer para você, Satanás, nesses dias, ele não está a brincar. Ele está a trabalhar com a mente dos homens. Amém? Então, todo aquele que é humilde, ele precisa ser fervoroso. Orar a Deus dia após dia. Então, dentro do fervoroso, nós encontramos também a disposição. Ou seja, a pessoa fervoroso, ele é disposto. Qualquer momento, ele está a orar a Deus. Qualquer momento, ele está a orar a Deus. Por isso a Bíblia diz assim, nós não temos lugar de louvar a Deus. Em todo tempo, todo momento, nós louvamos a Deus. Amém? Então, é como se fosse pessoa fervorosa. Qualquer momento ele está disposto. Irmão, nós temos um culto lá. Vamos, está aí. Tem pessoas, quando você diz vamos ao culto, dizem assim, deixa eu consultar Deus. Se o Senhor me mandar, eu vou no culto. Se Deus me mandar, eu vou onde? No culto. Mas esse aqui não está bem de cabeça. Amém? Aleluia. Amém. Ele quer ser mandado com Deus para ir no culto. Só que a Bíblia está a contrariar as coisas. Está dizendo assim, este povo que eu formei para relatar o quê? O meu louvor. Ele não sabe qual é o propósito que Deus colocou na vida dele. Qual é o propósito de Deus lhe criar. Ele precisa ouvir de Deus primeiro. Eu não sei se Deus vai descer assim em forma de pessoa para dizer. São coisas da cabeça dele. Isso começa a circular na mente dele. Não, se Deus me mandar, eu vou no culto. Aí, você vai no culto se Deus te mandar. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, quando nós falamos de disposição, é uma qualidade importante. Ou seja, estamos a falar disposto. É aquela pessoa que se voluntaria para poder fazer aquilo que é obra de Deus. Em qualquer momento a pessoa está disposta. É como se fosse também na seara, que os irmãos disseram assim, jovens na seara de Cristo. Só que ninguém pode ir na seara de Cristo sem a disposição, sem ser um homem disposto. Todo aquele que vai na seara, primeiro, ele tem que ser disposto. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Então, disposição é uma qualidade importante na seara de Deus. Para eu ir evangelizar, tenho que estar disposto. Então, nós, como jovens, precisamos fugir do pecado. Como eu dizia, eu sempre digo assim, pecado significa dívida. Amém? Essa dívida paga-se através do quê? Da morte. Porque a Bíblia diz assim, o salário do pecado é a morte. Amém? O salário do pecado é a morte. Paulo fala isso para a igreja de Roma. José, quando ele estava no Egito, a Bíblia diz assim, José era um homem humilde. Ali diante dos irmãos, ou seja, do povo do Egito, ele era humilde diante de Deus. O que acontece? Quando José é comprado, a Bíblia diz assim, os ismaelitas venderam José para os egípcios. Mas o que acontece? Na hora em que vende o José ele fica, ou seja, mora, quando chega no Egito, ele mora na casa de um homem chamado Potifar. Amém? Já ouviram falar de Potifar? Então, Efésios 4, 27, a Bíblia diz assim, não des lugar ao diabo. José, ele não deu espaço ao diabo. Ele tinha que fugir do pecado. É isso realmente que Deus quer em nós. Então, o pecado é que nos afasta da presença de Deus. José, sendo crente, ele tinha que abandonar.
Tem pessoas que não gostam de abandonar o pecado. Amém? Quando olha, Senhor, você sabe que eu sou um ser humano, eu não consigo mesmo. Tiago diz assim: os nossos membros guerreiam entre eles. Nós lutamos contra nós mesmos, contra as paixões. Por isso Paulo, ele olha para Timóteo, diz assim: foge também das paixões da sua mocidade. Procure servir ao Senhor na retidão, ou seja, na santidade. Procure invocar o nome de Deus com aqueles que invocam o Senhor com mãos santas. Amém? Porque ele sabia, no pecado ninguém pode servir a Deus. Tem pessoas hoje em dia, eles não reconhecem o pecado nas suas vidas. Pregam com o pecado, jejuam no pecado, oram no pecado. Eles fazem a obra de Deus no pecado. Eles não reconhecem. Só que o que acontece? Em Deus, quando Deus ele quer chamar alguém, ele não vê primeiro se você tem um carro, ou se você tem uma boa casa, ou se você realmente tem um bom emprego. Não. Deus, ele olha para o seu coração. Por isso nós estávamos a compartilhar há dias atrás com meus companheiros. Eu dizia assim: o segredo de alguém prosperar, primeiro, é ser fiel a Deus. Enquanto não há fidelidade, também não há prosperidade. E se você está prosperando no pecado, saiba que não é prosperidade. Há um dialeto que usa, é uma fungantinta. Amém? Amém. Não é. Então José, ele tinha que fugir do pecado. Quando José, ele foge do pecado, ele entra na prisão. Por quê? Porque a esposa de Potifar começa a queixar, dizendo: este teu servo queria deitar comigo, me esforçou, mas eu neguei. Está vendo? Pessoa de Satanás. José, ele tinha que ir aonde? Na prisão. Amém? Significa que quando você viver na santidade, fugir do pecado, você vai perder algumas coisas. Se tinha 2, vai começar a ter 1. Amém? Amém. Aleluia. Vai começar a ter 1. Se roubava na empresa, vai parar um pouco de roubar. Amém? Porque você está fugindo do pecado. Então todo aquele que é jovem, ele precisa fugir do pecado. Nós podemos te ver cantar bem aqui, podemos te ver você dançar bem, mas se você ainda está vivendo com o pecado, realmente você não é filho de Deus. Porque todo aquele que é o filho de Deus, ele foge o mal. Ele foge o mal. Quando nós falamos de ser santo, santo significa você ser um homem separado. Ou seja, agregado. Um homem que se separa de algumas coisas. Por isso nós crentes somos chamados de santo através disso. Porque nós fomos separados para poder servir. Por isso Deus, ele fala assim para Ananias. Aquele Ananias que abriu visão, Paulo, né? Ele diz assim: este é um vaso escolhido que eu chamei, que eu separei para anunciar as boas novas. Então, é como se fosse nós também fomos separados para anunciarmos as boas novas. Por isso Paulo também ele diz para a igreja de Coríntio: irmãos, todo aquele que tem Jesus, ele é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas estão velhos ainda no pecado. O pecado torna-os velhos. Quando você vê a pessoa parece que está tudo bem, mas a pessoa está vivendo no pecado. José, ele tinha que fugir do pecado. Na hora que José foge do pecado, ele passa momentos difíceis. Passa momentos de humilhação. Como eu dizia, para alguém, ou seja, para Deus te exaltar, primeiro você tem que ficar no chão. Não, de repente você já quer ficar em cima. Amém? Porque não, você já sabe falar em língua, já quer fazer a tua igreja. Não. Você precisa começar de baixo. A Bíblia diz assim: Deus, ele abate os orgulhosos e ele dá graça aos humildes. Amém? Amém. Os humildes são aqueles que param e começam a dizer assim: o Senhor é o meu pastor. O objetivo de um pastor é de pastar as ovelhas. Então o humilde, ele aceita a ser pastado. Ou seja, ele escuta aquilo que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem, escutam a minha voz e eles vêm a mim. Enquanto eles estiveram nas minhas mãos, ninguém as arrebatará. Então, em outras palavras, se nós estamos a andar na santidade, ou seja, na humildade, se estamos nas mãos de Deus, Deus ele nos cuida. Então, a Bíblia diz assim: quando nós nos humilhamos diante de Deus, vai chegar um tempo de Deus, ele começa a nos exaltar. É o que a Bíblia diz. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Diga para o seu irmão:
Salmos, já? Capítulo 10, Salmos de número 10, perdão. Versículo de número 17. O Senhor deixa ouvir os desejos do meu. Tu confortará o coração dele e inclinará o teu ouvido. Amém? Vocês ouviram? Não. Aqui, Davi está dizendo, tu são orgulhosos. Então, todo aquele que é jovem, ele deve fugir do pecado. Aleluia. Então, eu tenho uma pergunta para ti. Como é que um jovem pode servir, ou seja, pode entrar na seara de Cristo, ou seja, pode servir a Cristo? Como é que ele pode servir? Ou seja, a minha pergunta é, será que você é orgulhoso? Será que você está na seara de Cristo? Amém? Amém. Aleluia. Amém. Pergunte para o seu irmão. Como é que um jovem pode servir a Cristo? Pode servir a Cristo. Você precisa realmente servir a Deus com um propósito. Tem pessoas, eles não sabem por que estão dentro da igreja. Amém? Amém. Por isso, hoje está nesse ministério, amanhã no outro ministério, amanhã vai lá. É porque a pessoa não tem um propósito. A pessoa não sabe praticamente por que está a cantar. Por que está a louvar a Deus. A pessoa não sabe. Nós louvamos a Deus com um propósito. Porque se Deus nos criou com um propósito, nós também o louvamos com um propósito. Amém? Amém. Como eu dizia, o propósito é um objetivo, um alvo, você atingir. Tipo assim, eu estou a louvar a Deus a fim de cumprir as escrituras, ou seja, a sua palavra em minha vida. Ou seja, para alcançar aquilo que é a salvação. Porque a Bíblia diz assim, todo aquele que nele crer tem a vida. Quem não crê, também não tem a vida. Então nós cremos com um propósito. Em outras palavras, se você ama Deus, se você vai à igreja, se você faz a obra de Deus, você faz com um propósito, com um objetivo. O jovem precisa fazer parte, né? Um jovem com propósito, com propósito, ele precisa fazer parte de uma geração radical, que não se corrompe com o mundo. Amém? Amém. Nós precisamos levar o exemplo de José. José, estando ele no Egito não se adorava Deus, se adorava deuses. Amém? Amém. Deus da lua. Se nesse dia, se era o mês, né? Podemos dizer assim, se não seria o sol ou a lua, dizer, não, Deus da lua está chateado hoje. Por isso a lua não saiu. Se não deu sol, Deus de sol está chateado. Se não há chuva, Deus de chuva também está chateado. Não. Nós adoramos a um somente Deus. Então José, estando lá, ele não se corrompeu, não se conformou. Aquilo que o apóstolo Paulo diz, não sede conformado com este mundo. Então todo aquele que é um jovem, que serve a Deus com um propósito, ele não se corrompe com o mundo. Nós olhamos para o apóstolo Pedro, ele diz assim, irmão, vós sois a geração eleita, o povo adquirido para anunciar as virtudes daqueles que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Amém. Vocês entenderam? O povo adquirido para anunciar estão convertidos. Está vendo, irmão? Pessoas já chegaram há muito tempo, já converteram 1900 e tal, mas ainda não tem testemunho. Amém? Não sabe por que converteu, não sabe por que está dentro da igreja, não sabe por que está de artismo. Nós precisamos ter um bom testemunho. Jovem com um bom testemunho. Testemunho é aquilo que uma testemunha declara ou alega em juízo. Ou testemunho pode ser também depoimento, ou seja, demonstração. Amém? Demonstração. Primeiro, para os apóstolos pregaram a palavra de Deus. Atos 1:8. A Bíblia diz assim: Jesus, ele fala para os apóstolos irem para onde? Para Jerusalém. E depois de descer, ele diz assim: e descerá sobre vós o Espírito Santo, e vós será as minhas. Vocês ouviram? Ou seja, vós sereis as minhas testemunhas. Então, todo aquele que é um jovem,
ele precisa ter um bom testemunho. Quando nós falamos de sabedoria ou conhecimento, para nós crentes, para a gente ter conhecimento primeiro, a Bíblia diz assim, no livro de Provérbios 1:7, o temor ao Senhor é o princípio de sabedoria. Amém? Para todo aquele que é crente, se ele for a temer a Deus, ele é sábio. Amém? O mesmo provérbio diz assim, quem ganha uma alma perdida também é sábio. São duas coisas. Se você for a temer a Deus, tem pessoas que vão dizer, temer em que maneira mesmo? Não. Quando nós falamos de temer a Deus, é você obedecer a Deus. É você fazer a bondade de Deus. Então, para termos uma mente sábia, nós precisamos temer a quem? A Deus. Amém? Vir o pecado, você começa a assustar. Não. Tem alguém dentro de mim. Eu não posso pecar. Amém? Amém. Aleluia. Tem pessoas que pecam voluntariamente. Só que a Bíblia diz assim, não há mais sacrifício, não há mais cruz, não há mais arrependimento para aqueles que pecam voluntariamente. Tem pessoas que pecam voluntariamente, saber que aqui mesmo eu estou a pecar mesmo. Amém? Ir na igreja numa boa, cantar numa boa. Então, nós precisamos ter uma mente sábia. Isto é, ter a mente de Cristo. Amém? A Bíblia diz assim, Efésios 4:11, né? Fala sobre os dons ministeriais. Diz assim, para alguns dons ele deu aos profetas, evangelistas, doutores, a fim de chegarmos à plenitude de quem? De Cristo. Então isso significa ter uma mente sábia é você ter a mente de Cristo. Amém? Aleluia. Quando um jovem respeita a Deus, ou seja, obedecendo os seus preceitos, ele usa de sabedoria e contempla as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Vocês entenderam? Eu disse assim, quando um jovem respeita, ou seja, honra a Deus, obedecendo aos seus preceitos, ele usa de sabedoria e contempla as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Sabe o que diz a Bíblia? Salmos de número 119, versículo 9. Diz assim, com que caminho um jovem purificará o seu coração? É uma pergunta, é uma questão. Amém? Com que caminho um jovem purificará o seu coração? Depois ele começa a dar a resposta. Observando a lei do Senhor. Amém? Amém? Meditando na palavra de Deus. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nos tornamos sábios. Se nós vamos a ver, tem pessoas, eles não estudam a Bíblia. Amém? Desculpa, mas quero falar um pouco sobre a liderança, né? Mas não daqui, a nível mundial. Amém? Tem líderes que não se preocupam em mandar seus filhos para uma escola bíblica. Mas você encontra seu filho onde? Na faculdade, universidade. Mas nunca preocupou em mandar para uma escola? Nunca. Tem pessoas que são anciãos da igreja, nunca preocupados. Se você for a ver, esses grandes homens estão aqui na beira, são pastores, apóstolos. Seus filhos nunca sentaram numa escola bíblica, mas estão na faculdade. Nunca tiveram também desejo do que de ler a Bíblia. Então, que exemplo vai dar a igreja? Amém? Amém. Aleluia. Amém. Então, nós, para termos a sabedoria, precisamos estar na Bíblia Sagrada. Precisamos viver de acordo com o que a Bíblia diz. Ter uma mente sábia, obedecendo a Deus. E se nós formos a obedecer a Deus, nós realmente as bênçãos do Senhor nos seguem. Amém? As bênçãos são para os crentes. Se você é um crente, a palavra bênção veio para você. Se você não existisse aqui no mundo, a palavra bênção não podia existir também. Amém? Porque a palavra bênção é direcionada a você. Amém? Mas também a palavra maldição é para você também. São duas coisas. Só que você recebe a bênção quando você se focaliza na bênção. Recebe a maldição quando também você se focaliza na maldição. Alguém já dizer, irmão, bênção é o que? Cheio de dinheiro? Não. Amém? Quantas pessoas já abençoaram os outros? Nós começamos aí a nos saudar. A paz, Senhor, a paz, irmãos, como está? Estou bem? Deus te abençoe. Quando a pessoa ir lá em frente, não vai apanhar mala de dinheiro. Amém? É bênção. Tipo assim, você
Quando nós falamos de bênção, estamos a falar dos benefícios, ou seja, falamos de graça, daquilo que Deus ele nos dá dia após dia. É uma bênção eu ter parado aqui e compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Bênção não se consiste simplesmente em coisas materiais, mas sim você declarando boas palavras, aquilo que nós estávamos a compartilhar há dias atrás. Amém? Amém. Então, ter a mente de Cristo, ou seja, é ter a mente do Espírito Santo. Amém? Se você ter a mente do Espírito Santo, isto é, deixar que o Espírito Santo revele e discerne e que atende a disciplina. Amém? Diga para o seu irmão, ouvidos que discernem e que atendem a disciplina. Amém? Alguém pode ler o livro de Provérbios 15, 31 e 32. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Provérbios 15, 31. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida, no meio dos sábios, farão a sua morada. 32. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Os irmãos entenderam? Entenderam bem? Amém. Nós, como jovens, eu acredito que nós somos repreendidos também com a liderança. Amém? Todo aquele que é jovem, ou seja, um jovem crente, ele recebe a correção com a liderança. Quando a liderança diz alguma coisa, você começa a rejeitar. Você começa a rejeitar. Automaticamente você deixa de desobedecer. Você não está a aceitar a disciplina. Se você for a prestar atenção na Bíblia, a Bíblia diz assim: muitos discípulos seguiam a Jesus. E quando eles seguiam a Jesus, chegou um tempo em que Jesus ele falou uma palavra e muitos voltaram para trás. Amém? Aleluia! Amém. Jesus, como líder, ele tinha autoridade para poder repreender a sua igreja. Então, assim como a liderança também tinha autoridade para poder disciplinar, ou seja, repreender a igreja. A Bíblia diz assim: todo aquele que é um filho de Deus, ou seja, Deus, ele ama todo aquele que ele repreende. Se Deus nos repreende, é porque Deus nos ama. Se eu ver o irmão Samuel a brincar mal, a minha intenção, sendo eu crente, ele é crente, eu tenho que chegar diante do irmão Samuel para dizer: irmão, os caminhos que você está a levar vão te levar para a morte. A morte chama-se Cufa. Amém? Amém. A palavra morte significa apagado ou defunto. Então, se o irmão Samuel, ele é um homem de Deus, ele vai me escutar e dizer: sim, Senhor, eu vou deixar. Ele vai abandonar. Então, ele primeiro discerniu e viu, não, o que esses irmãos da Ásia eram igreja faia também. Você vai encontrar lá uma igreja de nome Laodiceia, uma igreja que se achava muito rica. Amém? Dízimo, igreja rica, dízimo não fala. É verdade, estão a dar dízimo. Só que o que acontece? Jesus, ele olha essa igreja como se fosse pobre. E ele chega para poder disciplinar a igreja. Então, na hora em que ele disciplina a igreja, ele dá uma porta de escape para a igreja. Amém? Aleluia! É como se fosse o propósito dos profetas. Os profetas eram mandados para poder anunciar o juízo de Deus, para poder alertar o povo, para poder repreender o povo, também para poder exortar o povo e também para dizer assim: ainda existe uma esperança. Para todo aquele que está vivo, ainda existe uma esperança. Se você ainda respira, existe uma esperança. Sabe, tem pessoas muito tristes, se você chega lá fora, tem pessoas que começam a dizer assim: eu mesmo a salvação, já não sei mais se a minha vida vai ficar bem ou não, eu já estou cansado. É porque a pessoa não sabe qual é o valor da cruz, qual é o valor que levou Jesus, ou o propósito que levou Jesus a morrer e ter ressuscitado na cruz. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Todo aquele que é um jovem, ele precisa realmente receber a disciplina. Tem pessoas que são disciplinadas, já saem da igreja, saem do ministério, porque a pessoa recebeu uma repreensão, sai da igreja.
Todo aquele que é humilde, ele aceita a disciplina, atende a disciplina. Por quê? Nós aprendemos, humildade é alguém que está no chão. Quem está no chão, não falta pisos. Amém? É pisado. Mas a pessoa ainda permanece assim. Mas a Bíblia está dizendo assim, no tempo próprio, Deus começa a exaltar. Isso significa que o tempo de Deus e o tempo do homem são coisas bem diferentes. Amém? Tem pessoas que dizem assim, um gatamanga na margareta, na água. Amém? Amém? Se você for a correr muito, ou com garetas, né? Assim, você vai cair cedo. Então, primeiro, você tem que aceitar, se humilhar na presença de Deus. Batiam Jesus, davam porrada, chicoteavam, eles não sabiam quem era Deus. Por isso Paulo diz assim, sendo ele em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus. Mas antes, porém, ele se humilhou. Aleluia. Amém? Aleluia. Amém. Jesus, ele não abandonou. Então nós precisamos atender à disciplina. Qualquer coisa que a liderança fala, nós precisamos aceitar. Ouvir e aceitar. Aí nós alcançamos o entendimento. Posso ouvir um amém? Amém? Aleluia. Amém. Ele ensina a sabedoria. E a humildade antecede a honra. Aleluia. Amém? E a humildade antecede a honra. Quando nós somos humildes, é porque nós realmente ganhamos uma honra diante de Deus, assim como diante dos homens. Amém? Ganhamos uma honra. Primeiro, o facto, vou dar um exemplo. O facto do irmão aqui vir na minha casa, eu dar de comida, dar tudo, não significa que eu sou humilde. Amém? Se você for a chegar em casa de um ímpio, vai te dar água, vai te dar comida. Amém? Amém? Então, a humildade é uma coisa muito diferente, que nos traz a honra. Ou seja, nós começamos a se sentir honrado diante de Deus. Quando você vive na humildade, você pode dizer assim, um homem pode não entender, mas Deus ele me entende. Amém? Aquilo que Paulo falou para a igreja de Roma, diz assim, vocês que pregam na igreja, não furtam. Será que vocês também furtam? Vocês roubam? Vocês que pregam não podem prostituir, vocês prostituem? Por isso o nome de Deus é blasfemado por muitos através de vocês, por vossa causa. O nome de Deus é blasfemado por vossa causa. Amém? Amém? Então, nome de Deus, ou seja, Deus, ele não merece blasfêmia. Você já imaginou? Os 12 anciãos, eles curvam diante de Deus. Todos os seres adoram a Deus. O que eles veem? O que eles sentem? Será que você já teve esse tipo de sentimento? Aleluia. Nós precisamos despertar através da Bíblia. Paulo diz assim, despertai, porque a salvação está próxima. Despertai, ou seja, desperte, que a vossa fé desperte diante de Deus. Amém? Jovem com um olhar compassivo. Vocês já ouviram falar dessa palavra compassivo? Ou seja, alguém que é movido de íntima compaixão. Amém? Aleluia. Não estou dizendo aquele tipo de paixão, não. Você chega daqui para aqui, se apaixonou, não sei lá, fizeram essas coisas, terminou. Não. Olhar. Primeiro, você olha para a pessoa, depois você sente algo no seu coração. E a irmã Fernando não tem isso. Você é movido com íntima compaixão. Você começa realmente a ser, tipo, aquilo que o irmão Fernando está a passar, parecer você que está a passar. Isso chama-se olhar compassivo. Amém? Amém? É assim que Jesus olhava para as pessoas. Diga para o seu irmão. É assim que Jesus olhava para as pessoas. É assim que Jesus olhava para as pessoas. Eu nesta tarde, para poderes ouvir essa palavra, para ser vitorioso na presença dele. Ninguém pode impedir, porque nosso Deus, ele é o mais forte. Nosso Deus, ele é mais poderoso. Então, se ele é um Deus poderoso, nada pode nos impedir de eu servir. Em nome de Jesus, eu quero convidar você a abrir a sua boca e entrar na presença de Deus, a convidar a presença do Espírito Santo na sua vida. Você precisa dizer assim, Espírito Santo, a partir de hoje, assim como eu ouvi a sua palavra, guia os meus passos. Eu quero andar em teus caminhos.
Eu quero fazer aquilo que é a tua vontade. Eu quero viver na santidade. Eu, a partir de hoje, quero ter desejo de jejuar, desejo de te buscar nas madrugadas, desejo de te adorar. Assim como os serafins te adoram, eu também quero dizer santo ao Senhor. Assim como os 12 anciãos se prostram diante da tua presença, eu também quero me prostrar diante da tua presença. Em nome de Jesus, comece a orar, comece a entrar